Mas agora ele é colega da casa aqui, ele faz o 3 em 1, o jornalista conhece muito sobre esporte e política. Hoje ele vai falar sobre polêmicas e sobre eleições. Não, sem polêmicas. Vai ter polêmica. Não. Porque... Ah, você não tá afim? Não, eu não tô afim de polêmica. Porra, eu tô muito afim, viu, Piperno? Você dá show, você bate muita gente, apanha às vezes, mas hoje... Fábio Piperno, uma salva de palmas para o homem. Ele chegou, amigo. Piperno de novo. Que beleza, hein? E aí, Piperno? A tão esperada glória eterna. Mas eu vou fazer uma queixa, que vocês estão me sacaneando. É verdade. Fora, Por quê? nas costas. É o seguinte, eu tô vendo aqui os livros aqui na minha frente. Sim. Até eu tenho aquele sobre a China ali do Kissinger. Pintar, mas do lado dele é o Constantino. Quer dizer, vocês põem Você não gosta do Constantino? Não, nada contra. Amo o Rodrigo Constantino. Não é isso. Longe. Também, né? Mas, longe. Mas... a 1 metro, assim, né? Tem uma distância. Tá muito perto. Narrativas que preservar a distância regulamentar. Mas o que você não concorda do Constantino, por exemplo? Absolutamente tudo. Peraí, sem... Segura. Segura. Segura emoção. O Constantino, é claro que ele é uma figura importante, ele é um influenciador da extrema-direita, um formador de opinião e tal. Por que extrema-direita? O Constantino é um Mas por cara... que vocês falam extrema-direita? Pode desqualificar. Porque, veja, não, pera, é deixa isso ele não, falar. é isso não. Veja, eu gosto muito da direita tradicional. Por exemplo, Quem seria? eu gosto muito do Sebastião Pinheira, do Chile. Eu gosto do Partido Conservador Inglês. Eu gosto... No Brasil. E no Brasil? No Brasil. No Brasil, quem seria direita? Alckmin. Um monte de coisa. O Alckmin seria um... Mas Você tá de brincadeira. Deixa eu acabar de tomar. O Alckmin sempre foi um cara ele sempre foi um cara de centro-direita, conservador, religioso e tal. A CM Neto, né? A gente tem, por exemplo, o governador Zema, o governador Caiado, essa turma toda de direita. Agora, o bolsonarista tipo Constantino tá à direita dessa turma. Bolsonarista agora, peraí. Mas por que tá à direita dessa turma? Por que tá à direita dessa turma? O que eles... O que é extremo? Classifica como extrema? Por exemplo, que admite assim com a maior tranquilidade do mundo que olha, podemos inverter as regras do jogo se o jogo não estiver favorável a nós. Quer dizer, Tipo o quê? tipo o quê, por exemplo, Vamos lá. se o Lula, o Ciro ganhar a eleição é porque tem fraude. Vamos falar isso. Mas claro que vão falar isso. Inclusive, esse é um discurso que está em gestação diariamente e a gente tem, inclusive, pessoas, quadros importantes das Forças Armadas se manifestando em relação a isso. Quer ver um outro sintoma de que Mas você fala, então, extrema-direita são forças armadas, é isso que quer dizer? Não. Você tem... A extrema... então, não, só para entender, só para entender. Só para O cara que entender. fala, por exemplo, Pinochet não é de direita. Bom, Hitler não é de direita. Ditadura militar do Brasil é de direita. Tenha paciência. Tá né? atacando o Superman. Então, de novo. Deixa ele responder. Errado, né? Mas, Reprovou na prova. Não, mas essa discussão... Posso Isso perguntar? aí é um ataque à sensatez, à inteligência, à história. Piperno reprovou na prova. Qualquer historiador, enfim, mequetrefe, ele fica indignado. Então, com esse tipo de mas se você partir desse princípio, por exemplo, tudo parte da Guerra Fria. A Guerra Fria. A União Soviética fez guerra, por exemplo, em Angola, implantou lá uma ditadura que até hoje ela é canhoteira. Sim. E o Brasil ficou do lado americano e aqui os milicos tomaram conta naquela época da Guerra Fria, onde eles não faziam mais guerras entre eles, porque tinham armamento nuclear e ficaram fazendo guerrinha. Sim. E nós e a gente que for pagando pato entre os da União Soviética e entre os americanos, entre o comunismo e o capitalismo. Não é isso? Mas aí que tá o negócio. Você não pode... Então, mas aí o que é extremo? O que é extremo? Não, então, o que foi extremo aqui para chamar aqui que foi extrema direita? Os milicos foi extrema direita? Aqui no Brasil? É. Uma fatia das Forças Armadas, sim. Eu, inclusive, na semana até escrevi um post aqui sobre Marechal Lott. Então, o Brasil precisa de um Marechal Lott. Por quê? Um militar, na época, enfim, o Marechal. O que o Lott fez? O Lott foi o militar que assegurou a posse do JK, por exemplo. Anos depois, foi o militar que
assegurou que garantiu com a iniciativa dele, o movimento dele, que João Goulart tomasse posse. Ou seja, um militar que seguiu a Constituição. Agora, é óbvio Os que caras sempre deram tomé na Constituição aqui. Exatamente. Ué, desde Pedro. Desde Pedro Mas II. é isso. Então, mas aí que tá o negócio. E é certo isso. E agora não estão dando lá, o Supremo não está dando tomé na Constituição. Toda hora eles dão tomé. O Supremo não tá dando tomé. Você sabe que tá, Piperninho. Você é um cara muito O que o inteligente. Supremo fez contra a Constituição? Você sabe Claro que dá. Não. Pá, O problema... fake news, pô. Subida das favelas. Que ele pegou a lei militar e jogou no coisa pra... Não é isso. Você sabe Lógico, que, inclusive, claro. quando a gente fala de extremo, veja, não estou dizendo que o exército seja de extrema direita, não. O exército tem de tudo, como qualquer segmento da sociedade, como qualquer Cuba tem instituição. exército. Cuba, por exemplo, Venezuela. Da fácil. esquerda. Cuba é uma ditadura, Nicarágua é uma ditadura, Venezuela é uma ditadura. Sem dúvida. Eu sou cretino a ponto de negar isso. E vocês não vão me ver jamais, eu sempre repito isso, jamais em momento algum defender qualquer que seja ditadura. Então, mas vamos Nunca, lá. Não seria mais um populismo? O quê? Por exemplo, Por que seria um populismo? Porque é o seguinte, os caras, a Europa tem muito social-democrata, que ele chama aí, Sim. que é o limpinho. Macron. É o Macron, é cueca branca, Macron, cueca branca. Não. Macron é tipicamente um político moderado de centro. Não é moderado de centro, Aliás, é limpinho, é limpinho. Inclusive, Aí, por Mélenchon lidera um bloco à esquerda, brigou com o Macron agora, e você tem o bloco da extrema-direita. Com, enfim, Marine Le Pen, essas coisas todas. Mas não é extrema-direita. Por exemplo, o europeu, ele fala que o Trump é extrema-direita. Nossa senhora. Então vamos lá. Voltando. Esse é europeu que eu tô falando. Queria saber. Deixa ele Voltando explicar, no vamos caso da França. A França é muito legal porque a Não, França... Portugal também, é tudo socialista lá. Tudo socialista. Não é isso. Espanha é socialista, Portugal é socialista. Os governos de hoje, sim. Tudo é socialista. Sim. Mas dar um o caso da França é o mais legal pra gente ver, porque a França tem essa divisão com muito mais nitidez do que a nossa. Então, você tem, por exemplo, pegando... Você quer começar da extrema direita ou da extrema esquerda? Tanto faz. Vai dar aula. Então vamos direita. começar direita. Vamos lá, direita. Então vamos lá. Então a França tem, por exemplo, teve agora o Zemmour, enfim, um jornalista, e Marine Le Pen, concorrendo na faixa mais à extrema direita. Você tem a tradicional direita francesa, e eu admiro muito a direita europeia, é bom que fique bem claro, a tradicional direita francesa, né, que inclusive... são os caras ligados a Sarkozy, lá atrás ao Giscard d'Estaing. Então, essa turma toda. Mas o Sarkozy foi mandado embora, pô. Não, mas tudo bem. É tudo meio canhoteiro. Não vem não. Não vem não, Pipé. O pêndulo, ele tá... Lógico que tá. Não vem não. Isso aí é pêndulo, ele vai indo. Isso é um candidato de centro-direita. Tinha lá a ex-ministra Valérie Pécresse, que teve 4, 5%. Aí você tem no meio... O PSOL é o quê? O que é o PSOL? Aqui É um partido extrema de esquerda? É um partido de esquerda. Extrema esquerda? ou só esquerda? Ou é centro-esquerda? Não. Partido. Não vem não passar pano. Você só fica passando pano. Ele falou de centro-esquerda. Porra, se não é eu extrema ia esquerda. dizer pra você que de centro-esquerda, por exemplo, é o PDT. O pessoal tá à esquerda disso, claro que sim. E o Mas PC do B seria extrema Mas esquerda, é extremíssimo. Partido Comunista. Extrema esquerda, na sua A opinião. extrema esquerda, essas coisas, PCO, PSD. Não, esse é o verdadeiro esquerda, o PSOL. Como não é? Não, trotskista, porra. Trotskista, cacete. Esquerda, né? Não é extremista, é trotskista. Eu não vejo. Essa turma, por exemplo, ela não admite capitalismo, né? Ela quer, enfim, socializar os meios de produção. Essa turma tá no O PT, então, na sua concepção, o PT é um centro-direita. Como um centro-direita? O Lula é um centro-direita na sua concepção. O PT é um partido que tem de tudo. Tem de esquerda moderada e esquerda dura. O Lula é duríssimo. O Haddad não é igual a Glaze. O Haddad é um moderado de esquerda. A Glaze é uma mulher muito de esquerda, que apoia, inclusive, o Maduro. Não, mas o Haddad, quem colocou... Não, quem colocou o Lula...
O Lula na época, porque o Lula na época ele tá aquele negócio, Fernando Henrique, essa turma é tudo Essa canhoteiro. turminha. Quer dar sejoura, pô. Tudo canhoteiro pra caramba. Bom é que por aqui eu já ouvi falar que, olha... Você até sabe disso. Até o Dória é de esquerda, eu já ouvi falar. Sim, mas eu já o Dória ouvi é de falar, esquerda. Aí, ó, eu já ouvi falar que George Bush é de esquerda. Não, Aí pera eu lá. quase caí da cara. Pera, você sabe disso. Você sabe disso. Na época, o Lula inventou o Haddad, que até hoje chamam do poste do Lula. Poste. Porque ele falou assim, era o Jaiminho. Ele falou o seguinte, eu vou colocar ele que ele é um PT mais parecido com um PSDB. É um PTzinho lindo. Com Blazer. Que é? É o Boulos de Mas Blazer. conversa mais com o centro, aí vocês têm que entender, precisa ter gente moderada. Não, precisa não, ter gente peraí. conversando Emílio, com o outro lado. posso explicar um Se pouco? relacionar. O que é moderado? Peraí, O Alckmin é moderado pra você? Foi, né? Mas você não acha que o cara trai o discurso, o eleitor, que ele Mas meteu vamos o pau a lá. vida inteira Esse é no um PT? ótimo tema. Esse é um ótimo Então vamos tema. lá, Parabéns, vamos lá. Zuckerman. Obrigado. Esse é um ótimo Parabéns, tema. Zuckerman. Ou seja, Parabéns. podemos criticar, então, a coerência eleitoral do Alckmin em relação ao seu discurso pregresso. Perfeito. Essa crítica cabe. Essa crítica cabe. Agora, o que não cabe, o que é uma falácia, uma ficção, é uma fraude intelectual, alguém dizer que o Alckmin é de esquerda. Não é. Claro que é, Tem pô. tesoura, Tá fazendo o que no PT? Calma lá, peraí. Teatro São da teatro da Existe, tesoura. só pra complementar a última, desde existe 94, ideologia porra. política mesmo? Alguém é de direita ou de esquerda ou não existe isso entre É políticos? claro que existe. Então o que Mas- ele tá fazendo no PT, cara? Ele tá fazendo. Ele é de direita no Não, PT. é uma. Mas você já ouviu falar em casamento de conveniência? Não, sim, eu sei o que ele Então, quis. é isso. Por exemplo, amanhã depois. Mas também falar que ele é Se de o direita. Lula, por exemplo, amanhã depois for conversar e fizer um acordo com o governador Zema. Por acaso o governador Zema, do Partido Completamente diferente. Não, um cara mas que tá vai eleito, virar- ele deixa eu tem um perguntar. cargo, Então, um cara que tá Peraí. Até o Zuzu tá Ô, brigando. Piperno, o Zuzu ficou então nervoso. a parte baseado nisso que você falou, de casamento de conveniência. José de Alencar, o ex-vice-presidente, era um homem de esquerda. É óbvio que não. Desculpa, você tá O falando... Zé, o Mineiro? O Mineiro? Esquerda. Uai. Então, mas aquela foi a época do Lula, paz e amor. Não era... Ah, mas É. aí que tá o negócio. Então, quer dizer, aquele tipo de acordo feito no Foi pra passado, enganar a trouxa. ele não pode ser replicado hoje. É O óbvio Lula, que pode. o Lula é a melhor conversinha que tem. Pode ser, É igual pode ser. malandro, Mas, malandro que sacaneia a mulher. bate Ele na sacaneia o malandro. Sim. O Lula é bom. Ele tem a lábio. Ele é Ai, bom. como ele é Lábio bom. doce. Não, o Lula Você falou gosta dele, que o Lula- Piperninho? Você gosta O Lula é o seguinte, ele fala do aborto, ele fala, foi mal, aí ele volta aquele jeitinho, faz uma piadinha, vai no negócio e fala, ai, que Lulinha lindo, esse Lulinha, Anitinha, vem cá, Anitinha, Anitinha. Ele Ai, pega, Lula, eu quero... Faz o Deixa eu L. ver seu piperninho, ele faz. É malandro que sacaneia a mulher e quando ele chega, ele seduz a mulher, Mas é a bom mulher de de uma lábio, sempre maneira. foi bom de lábio. Bom de lábio. Mas ninguém mas o nunca Lula negou fala- isso. Bom de lábio. Isso, O Lula alguém fala que vai revogar a reforma trabalhista. Regulamentar os meios de comunicação. Vai regulamentar direitos... As redes sociais também. Redes sociais. Ele fala que vai criar moeda única. Isenção Não dá fiscal. pra falar que isso é minimamente centro. Assim, Eu do quero ponto dizer de pra vista você o seguinte, econômico. Posso só Tá. Do ponto de vista fazer um- econômico, isso é esquerda. Posso só fazer um parênteses? Faz. Eu vou tentar entrar na psique do nosso amigo Piperno. Eu tô com ciúmes de você, Emílio, porque você já jantou cedo. Sem querer. Não vem não. Ele vai querer Sem empurrar. querer. Não vem, não. Eu vou Sem falar uma querer, coisa. você já Não tá vem não, certo. porque eu não tenho isso. Não, foi sem querer. Eu É isso que respeito, falo. eu respeito, O que eu sou- falo é o seguinte. eu com todo- respeito com todo- muito, com todo eu respeito respeito, muito o Piperno. Qual é a Vem não. credibilidade desse discurso de frases feitas Eu decoradas? tô brincando. Aqui é na Do amizade. Superman? Brincadeira sadia. É Ontem brincadeira. ontem eu vi um post lá. É muito toda gel no ditadura cabelo. de esquerda. Mas qual a Um credibilidade beijo aqui, ó, Piperno. disso? É o meu post. mano. Parabéns. Obrigado. Ainda bem que você tá vendo. Mas deixa eu te Mas falar. aparece aqui, eu Eu fico sigo, feliz, segue, tá me não. seguindo. Mano, Não, então, tem gente mano, da direita que não me segue ainda, tem. Siga o Marco. O Marco Obrigado. merece Ele tá seguir. certo. Agora, deixa Tem eu um te perfil falar. aí, que é o Marco Antônio Tosta. Mas a questão é a Esse é só o seguinte. final do Tinder. Existe um conceito chamado janela de Overton, que é a dos discursos aceitáveis no ambiente público. O que a gente vê, Sami, nessa linha que você está falando é o seguinte: quando eu fazia graduação em Direito na PUC, até no mestrado, existia um discurso inconcebível de você fazer de liberalismo no ambiente universitário. Isso lá no direito, na economia não tem essa. Não, mas existe. Vai. Não enrola o preâmbulo. Não enrola não, não enrola não. Eu só vou falar isso. Então o que acontece? O Piperno, ele joga todo mundo da esquerda
para uma espécie de esquerda moderada. Não, pra não é chancelar verdade. o discurso dessa turma. E a galera da direita que é realmente liberal, que eu falei para vocês no outro programa, que tem mais a ver com libertarianismo Nossa e Senhora. liberalismo, Que é mais- anarcocapitalista que é e mais o afins. que eu penso. ANCAP. Que é mais até do que o Sam pensa, esse pessoal é extrema-direita. E daí a fraude... Não, isso é intele- anarquia, pô. Anarcocapitalismo. É outra coisa, pô. Sim, mas essa é a extrema-direita. Não, E a gente- a fraude intelectual do Piperno, aqui, que ele fez agora, foi fraude chamar intelectual tudo fascismo e nazismo de Não, direita. sem essa discussão. Mas essa é a Sem fraude. esse papinho. Isso aí não Sem leva a nada. rótulos. O que eu quero. Aí, Deixa eu fazer uma pergunta. Não, porque Hoje senão. sim, Discussão do filosófica. bobo. Discussão Verdade, filosófica é uma é. merda. Na verdade, Deixa eu perguntar um negócio pra você. Fatos. Pipernex. Vamos lá, seu Nilo. Aliás, muito obrigado por você ter Obrigado. vindo, cara. Adoro o programa. Muito Deixa eu perguntar um negócio pra você. Muito obrigado pelo convite. Você Sam, sabe- por exemplo, sabe Então, que eu gosto muito dele. Você sabe que para ser um país socialista, para a gente chegar no nível que está uma Europa, ou mesmo país mais pobre, Portugal, vamos pegar Portugal Argentina. aí. Não, Argentina esquece, vamos pegar a Europa. Tá. Espanha, né? Que são países. Itália. Que são países. A Espanha é social-democracia, é o Sanches lá que tá lá, é canhoteiro. É tudo Professor, canhoteiro. Portugal também. Tudo canhoteiro. Tá. A gente mora aqui num país pobre. Sim. Sim. Não tem como dividir grana. Pobreza não se divide. A Europa já tem uma infra, beleza. Já tem transporte, já tem a saúde um pouco melhor, também é ruim. Saúde pública é ruim em todo Educação lugar. é mais forte. Educação é mais forte e tal. O Brasil, se ele ficar... Porque se entra o canhoteiro, fica 50 anos. Se não tem o golpe da Dilma, ele estava aí 50 anos. Não é ruim... Isso é honestidade. Sim, então, não é ruim pro jovem brasileiro, que eu falo é o seguinte, ter um país pobre, velho, você tá com cabelo branco. Eu Claro também que tô. sim. É que eu passo Regener. Não, eu não Eu faço passo isso. Regener. Os meus são aqui O seu é legítimos. branco, você precisa Vai passar te Regener. dar o Eu passo Regener. Regener do Arvigo. Legitimamente branco. Você não acha que é uma cagada você ter um país pobre, velho E burro, porque a e educação é ruim. socialista? Não é uma cagada que o cara vai fazer? Calma que você vai bugar ele. Mas, pô, primeiro que eu quero dizer pra você, com toda a tranquilidade do mundo, o seguinte: Com tranquilidade. qual foi o país da Europa que em algum momento não teve um governo de esquerda? Inglaterra. Claro que já teve. Não, mas a Inglaterra é predominantemente liberal. Então, Margaret vamos. Sami, pera lá. Pera lá um pouquinho. Pera lá um A Thatcher pouquinho. brigou lá com Pera todo lá mundo. um A Thatcher pouquinho. ia mandar lá, pô. Olha, eu quero dizer pra A você o Thatcher seguinte. quebrou lá os carvoeiros lá. Isso. Então vamos lá. Antes da Thatcher, James Callaghan, Eu gostei do jeito Trabalhista. que você pode falar de novo. Sami. Antes da Thatcher, Parece que tá fumado. James meu. Callaghan, Partido Trabalhista. Depois da Thatcher e John Major, 15 anos de Tony Blair e Gordon Brown, trabalhistas. Então, a alternância de poder, Não, mas a ponto. estrutura é liberal lá. Ponto. Uai, A estrutura dos poderes é os Então, impostos, a isso. estrutura de impostos. Então, mas a gente tá é? falando. Então, mas a Aí- gente tá comparando o império Sim, com uma colônia, isso, porra. Aqui é colônia. Que é pobre. mas Aqui é pera série lá. C, colônia. aqui é Mas série pera C. lá. É, série C, pô. A linha, Tô vamos falando pra que Você tá linha de comparando raciocínio. Real Madrid. Não, O Salgueiro. Eu não estou comparando isso. Eu estou dizendo para você o seguinte: que Remo. toda a Europa, em todos os países da Europa, em algum momento, você teve esquerda no governo. Isso é natural, isso é normal. Aqui alguém sei, citou a mas Inglaterra. mas como é que- Portugal, por exemplo, Geringonça, vem de 2015 para cá, tá bom. Eu sei, mas por exemplo, o PT roubou muito. A gente vê que o PT roubou pela Petrobras, pelo Começou a lucro. dar lucro, né? Porra, o lucro aí das empresas As Isso estatais. mesmo. Tinha esquemão. Até Roubaram essa, muito. Agora eu estatais, pergunto o para você Correio. o seguinte, Sami: como é que seria a economia do Brasil se não tivesse pressão? Não, sem pré-sal. Bom, então vamos lá. Pré-sal pô, que pré-sal. Pré-sal é daqui 100 anos lá. Mas como? É Hoje, Ike. Hoje nada, Hoje só não tem tem nem- quase. não só tem nem- Ike Batista. Hoje só tem quase O Ike petróleo Batista pré-sal. lá. Batista, cadê ele? A Brasil do bacia de Ike. Campos já Entendeu? praticamente secou. É o Brasil do Não Ike. ia ter petróleo nenhum. Deixa Bom, vamos lá. Bom, vamos lá. O que eu falo pra você é o seguinte: como é que esses caras vão administrar a pobreza do Brasil? Primeira coisa. É fácil Porque nós vamos se responder isso. aposentar. A gente vai embora. Pô, nós Deus dois aqui quiser. estamos perto disso. Então, Eu pra vou gente ficar velho pouco já. importa. A gente Pra gente vai. pouco. Belize, eu- Não, Pros pra filhos. gente Vocês foda-se. vão pra Belize? Belize, Deixa eu te eu falar. tenho- Bahamas ali pertinho de vocês. mas Pra Bahamas gente, que a gente pra vai gente direto, Dani, eu falo pro jovem. Tem O promoção jovem na vai ter um quinta. país muito ruim, cara. Sim.
Muito ruim vai ser o Brasil do futuro. Sim. Primeiro que... A gente vai colher o que a tá gente, plantando hoje. a gente nunca teve um governo socialista e nem vai ter. O quê? Peraí, Essa é a primeira repete. coisa. Não, repete. Até porque, no governo Lula, por exemplo, Eu não que acredito ele que foi você o tá presidente de esquerda, o presidente Lula, ou então o presidente Lula, ele incluiu muita gente de centro-direita, muita gente conservadora no seu Pagando governo. todo mundo. Por exemplo, Henrique Meirelles. Por exemplo, Roberto Rodrigues, agricultura em áreas fundamentais. Ele pôs gente de mercado. Mas então ele fez políticas de pegar Isso. preço de Petrobras e congelar. Ele fez umas lambanças gigantes. Então, Além exatamente. da corrupção. Isso. Então você Essa é tinha a brincadeira. fragmentos do que a esquerda prega e você tinha muita gente de mercado. Muita Estou corrupção. falando, Henrique Meirelles, Roberto Rodrigues. É isso que tem que ser feito. É isso que Mas você tinha tem muita que ser feito. roubalheira. E o esquema? Porque uma coisa é o roubo individual, é o Mas roubo a no varejo. A outra roubalheira- coisa é ter o esquemão. Roubalheira, ela não tem roubaram, ideologia. hein? Mas vai Roubalheira falar que não. não tem... Aquela, eu tava vendo. Roubalheira se rouba Os sempre. caras eram presos e ficavam assim, viva! Aquela refinaria lá, Abreu Lima, em Pernambuco. Abreu Lima era para custar $1 bi. Custou 10 bi de dólar. ótimo, Com ótimo. 10 bi de dólar. Olha o que os caras Os senhores roubaram. estão vendendo agora. Presta atenção. 10 bi de dólar fez esse telescópio novo. 10 bi de dólar foi a coisa que foi... O James Webb. O James Webb custou 10 bi de dólar. O preço que custou Abreu Lima que esses caras enfiaram no bolso, Piperninho! Não, Chora não, comigo! não vou chorar com você. Chora Não comigo! vou Nós chorar. pagamos aquela merda, Vou chorar com Piperninho! você. Não, mas o meu ponto é que Break. tem o break. Break. Intervalo Queria comercial. ouvir o seu ponto. Eu ia falar, Break, vou falar dentro do break. Olha o Vlamirzão aí. Ó o Vlamir. Vlamir, Ó o Ariel chefe. e Zinho. Não, Olha que eu turma. sou- Zinho. Não. Essa é a turma boa. Break, Você Reginaldo, quer que- por favor, break. Posso fazer uma Eu tô em pergunta pro estado de Piperno? choque aqui. Posso fazer uma... Peraí. Deixa Deixa a aqui, ó. mesa 7. Mesa 7. Não, é que eu ia Calma aí, Mesa mas 7 é tá só muito louco com a filosofia. medicação. Não, aí. verdade. Só filosofia, só frases Não, feitas. verdade. Eu só faço piada. É verdade. Piada Vamos e lá. vinheta. Vamos pra acalmar. Mesa Piperno, 7. Vamos fumar pra acalmar. Eu não fumo. Posso fazer a Vai lá. pergunta? Eu só Ô, quero cerveja. Ô, Pronto. Piperno, Só quando cerveja vem, comigo. quando vem algum Fumando político trago. ligado ao bolsonarismo aqui, a gente faz a pergunta, mas não tem nenhuma crítica que você pode fazer ao Bolsonaro do que o Lula tá falando, que o Sami citou aqui, a isenção fiscal, a moeda sul-americana, a questão de soltar os bandidos, todas essas coisas. O que você tem de crítica efetiva do que o Lula tá falando? Você acha que ele tá falando demais ou ele tá 100% correto? Primeiro que eu já disse algumas vezes que eu não vou votar no Lula em primeiro Ele é turno. Ciro. Segundo que... Segundo turno você vai com o bandeirão. Mas deixa ele responder. Não, mas pera lá, se No for... primeiro você não vota. Mas no segundo ele tá Puta que paroca. Vai com a toalha do Bruno Galhaço. Vai com a toalha. Vai cortar um dedo. Pera, for pra... Não, isso eu não vou fazer. Segundo ele vai de vota cueca Pera, vermelha. pera. Quer dizer, se for pra ir contra o Bolsonaro em segundo turno, se o cabo da CEO, voto no Pablo Marçal, Glória qualquer a Deus. coisa. E olha, sempre que, assim, eu quero... quando, assim, uma vez por mês, pelo menos, você sabe que eu faço, assim, um exercício de higiene mental e, ao mesmo tempo... Chama sexo. Enfim, ao mesmo tempo de tortura. Você sabe o que eu faço? Eu coloco aquela entrevista do Bolsonaro em que ele fala: eu fecharia o Congresso, eu defendi, eu acho que a ditadura deveria ter matado mais 30 mil. Aliás, eu coloquei no Twitter, eu acho que a ditadura deveria ter matado mais 30 mil. Acho que a ditadura, acho que deveria ter usado o pau de arara no Chico Lopes. Mas você tem uma conhece fixação por ele, Piperno. Então, pra gente ver quem é o caráter desse cara. Não, isso é fanatismo. Isso, não. Você Ele tá fala, fanático não, por ele. Se um cara fala, Completamente. tem que matar 30 mil, Não, você tinha tá- que ter matado mais você 30 tá mil. completamente- Você acha ele desumano, fanatismo. como falou o Desumano? Lula? Ele é uma figura sórdida. Você acha? Lá Jamais, vem, vai começar. jamais um E- político, jamais o o poeta Brasil aí. votou e elegeu um político tão sórdido como ele. Narrativas pipérnicas. Já não! É. Você conhece, Morgado, algum Mas deixa político eu perguntar- brasileiro então, que tenha dito mas- algum dia, mas olha, então- ditadura deveria ter matado Tá. mais 30 mil? Não, então, mas vamos lá. Repete mais 10 vezes isso pra tirar do sistema. Eu acho que a gente tem que entender o eleitor. Porque a gente tem que respeitar o eleitor. Sim. Tanto do Lula, eu não gosto desse sim. negócio de ficar. Ah, o cara é mortadela, sei lá, tem umas coisas que eles usam Coxinha, pejorativas. mortadela. Você não acha que a população
ela escolheu o Bolsonaro justamente por isso, porque ela estava cansada do malandro. Roubalheira. O malandro que roubava a mulher, que sacaneava a mulher, vinha com aquela conversinha e falou: eu preciso colocar esse cara porque esse cara vai botar ordem. Esse cara é um militar, ele fala duro com todo mundo, eu vou colocar esse cara lá. Então, na minha concepção, faz sentido o povo escolheu o Bolsonaro, porque o Bolsonaro não tinha partido, não tinha. Depois inventaram aí que ele fez aliança. Rede social, aí ficaram com essa conversa aí. Tá certo, pô. Ele deu a volta em todo mundo, que os partidos foram atrás dele. O Calcinha Apertada foi atrás dele. Quantos foram? Bolsonaro. Um monte foi atrás dele. Então eu acho que isso aí foi uma decisão do povo, soberana do povo, democrática do povo. O povo escolheu. Foi. Tá fazendo que nem o outro lado. Então você tá... Peraí, na linha da sua pergunta. Democrático, olha. Ele foi democraticamente eleito. Você criticou o Bolsonaro. Aí você critica o Bolsonaro. Isso é fixação. Você tem fixação, pô. Mas deixa eu fazer uma pergunta agora aqui, ó. Agora que a gente não tá debatendo. Eu quero te perguntar. Por que a esquerda quer tanto desumanizar o Bolsonaro? Ou ele é o genocida que você gosta de chamar? Porque ele não é uma figura humana. Então pronto, acabou. Aí. Esse é o discurso da esquerda. É um saiadinho. Porque é o seguinte, o cara que fala... Tá falando que o cara não é humano, Emílio. O cara que fala deveriam ter matado mais 30 mil é o quê? Fala, não fala. Muito bem. É humano. Deixa eu fazer um ponto. Constantino tá Bolsonaro assistindo. falou um monte de Constantino, ele mandou mensagem. Coisa de besteira. O Lula também, mas eu quero falar do esquema de corrupção. Constantino tá bravo, hein? Narrativas pipérnicas. Cadê o Constantino? Eu quero São narrativas pôr um ponto aqui. pipérnicas. Eu acho que existe uma corrupção ideológica sim. Vou falar por quê. Porque quando os caras foram presos, acho que foi o Genuíno, o Dirceu, os caras acham que estão roubando, fizeram um esquema por um bem maior. Os caras iam roubando e faziam um símbolo. Então o cara acha, ele justifica pra si mesmo a corrupção. Aí você me pergunta, você acha que tem corrupção no governo hoje? Acredito que seja possível ter, mas eu não acredito que seja provável ter o esquema que tinha antes. Porque no varejo sempre vai ter. Você tem muita gente, sempre vai ter. Mas o que me incomoda, e por isso que eu nunca votei, e eu acredito que nunca votarei no PT, é o esquemão. Você acha que não tinha roubalheira ideológica no PT? Interrogação. O cara roubava... Ideológica não. Era quadrilha, não, mas o cara ia feliz. Era o PT e o MDB, Mas por que o cara tinha... Era as quadrilhas, cacete. O cara tinha honra porque de ser pelo preso. Partido, pô. Então... Ele já falava isso desde 93, porra. Fala, Mas claro que teve corrupção no governo. Ideológica. Ué. Esse negócio do cara comemorar a prisão, não. Ele tá fazendo um aceno para militância. Mas é claro que tinha muita coisa organizada sim e muita gente roubou. Ué, isso é evidente. E a mala de dinheiro pro Maduro lá, que foi de aviãozinho pro Maduro? Puta, o que teve de roubo, cara? Mas Teve de mala. Nossa senhora. E a mala do Gedel? O Gedel vai voltar, Já cara. tá solto. 51 milhões de reais na casa. A mala é Na pouco. casa. O apartamento lá Ei, com 50 e a mala milhões. do Gedel? Então, não, isso que eu tô Você falando. tá falando do negócio que o Bolsonaro falou lá atrás do Ustra. Os caras pegam o cara falou do Ustra, tal, e não sei o quê. E isso aqui foi agora. Que isso foi, não, mas isso o aqui Bolsonaro, foi 3 anos ele atrás. falou também do Ustra 3 meses atrás. Agora o Gedel. né? Eu tava assistindo. Isso aí é polícia. Tá fazendo campanha. Não, mas Candidato. o importante falar é que o candidato dele não é o Lula. Não, Claro que é. Não, Claro mas que é. pera lá, Isso é né? jogo Não, de cena. Isso é jogo de cena. Eu quero entender o Ciro. Tá? Houve corrupção. É evidente que houve corrupção sim. É melhor Ué, Tá muito tranquilo. votar em quê? É melhor voltar à corrupção? na Não, sua mas opinião? primeira coisa que... corrupção é maior, do Lula ou do Bolsonaro? Posso fazer uma pergunta? Isso aqui a gente tá escavando agora. Deixa eu fazer uma. Tá vendo? Posso fazer uma? pro Posso fazer futuro. uma? Porque não depois. tem. É, pra depois. Posso fazer uma do perguntinha Bolsonaro. Pode, vai lá. A gente sabe que a turma votou no Bolsonaro, né? Como o Emílio falou, pra não eleger o PT em 2018. E muitos se arrependeram. Dizem que tem o Bolsonaro arrependido, né? Em quem que você acha que essa turma vai votar nessa eleição? Esses que se dizem arrependidos? No pique. No pique, meu Deus! Eu acho que uma turma vai votar Bolsonaro, uma turma vai acabar se dividindo aí entre algum nome desses pequenininhos, talvez o Ciro, enfim. Que Ciro, bicho. Repare bem, meu estimado. Pare bem. Ciro não tem. Fugiu. Mas Ele tá com a escavadeira. Tem mais uma O coisa. Ciro tem mais uma coisa, petista né? envergonhado, Segundo as Ciro. pesquisas, 18, 20% votam no Lula. Dessa turma decepcionada. Narrativas pipérnicas.
Mas e aí? É o que dizem. O Lula é complicado. Não hein? dá, O não Lula é um vai, não fenômeno, vai. né? Aqui, ó, Mais de posso 40%. Constantino em tempo Com real tudo aqui, isso. vai. Constantino no Twitter em tempo real. Se um comentarista diz que Lula não é humano, acho que sua cabeça é degolada no mesmo instante. Esquerda tem salvo-conduto mesmo. Que foi o que ele falou agora do Bolsonaro. Eu fiz uma pergunta muito simples. Ficou bravo. Não, presente. a pergunta é muito simples. A resposta não foi existe simples. ser humano que Meu não é Deus. humano. A resposta foi Não simples. existe isso. Não existe. Então, eu entendo que vocês ficam aí na rede social, Paixões. vocês ficam Não muito se matando. contaminados. Não, vocês ficam contaminados, porque é natural, né? É natural, vocês estão aí todo dia debatendo, discutindo isso. Aí fica, naturalmente, o cara fica contaminado com esse negócio. Mas não dá pra entender, né, bicho? Não dá, O né? que não dá pra entender? Não dá pra entender como é que... o que eu sinto por você, Araia. Não dá pra entender como é que... Já dizia a canção. O Ciro é de lá. Não dá pra entender essa... Não dá pra defender o PT, cara. Mas eu acho que o PT O cara tem que ter muita cara de pau pra Eu acho que defender o PT tem muito pouca coisa que... Aliás, tem muita coisa que não é realmente defensável. O PT só se torna um pouco mais ameno porque a gente tem o Bolsonaro. O Bolsonaro, ele reinventa o PT como força política protagonista. Porque o Bolsonaro é tão ruim, mas tão ruim, que ele consegue fazer o PT ter mais de 40% de novo. Se fosse, por exemplo, qualquer outro cara... Então, mas isso aí também é aquele discurso. É aquele discurso. Se o Lula voltar, a culpa é do Bolsonaro. Como tudo se culpa o Bolsonaro. Exatamente. É, sempre o Bolsonaro vai ser o... E a gasolina mais baixa? E aí, então, as A culpa é de pessoas quem? comparam Tá certo? momentos A culpa é minha diferentes. também. Você vivia melhor em 2010 ou agora? Ah, mas tá brincando. Gasolina mais baixa, a culpa é A minha gente também. vivia tá certo? melhor em 2010 Forte abraço, com um tamo junto. esquema absurdo Pra ver que o- depois o a gente Crespo viu Guerreiro. que os caras A pagavam gente só tudo ganhou com porque emprego. teve super ciclo das commodities. Sami, o Brasil tá ganhando mais dinheiro com commodities esse ano que jamais ganhou na vida. Não. Até porque Esse o Brasil... ano não, brigar com o economista. Mas vem 8 cá, e anos. até porque o seguinte, o Brasil hoje exporta petróleo, inclusive. Sim. Naquele tempo, Pera não. lá, e a Opa! Dilma? Você tirou a Dilma, né, bonitão? Vocês também são sacana. Tirou do álbum. Esses caras são sacana, Tirou bicho. do álbum de figurinha. Você viu que ele tirou? Ele Mas pegou alguém o vai Lula de candidato. 2010. Lula top. Ele pegou o Lula de 2010. É o Lula do Obama. Ele tirou a E Dilma. essa piscadinha sua... Ele tirou a Dilma. Ele tirou a Dilma. Que destruiu o Brasil. Não, Nunca esqueceu. teve. A Dilma Esqueceu. nem foi convidada Foi pior no que o casamento Covid, do a Lula. Dilma. Então, A Dilma não persona entra. não grata. Ela não entra. Foi um Ela é período- candidata? Não, Não. Você vai, enfim, discutir Ô, a Dilma, Piperno, ela não é candidata? Eu preciso te agradecer Sim. muito. Mas que time você Volte torce, mais- Santista? Não, Eu sou palmeirense. Ô, Piperno, eu quero que você volte aqui pra gente falar de futebol. Sim, e da sua vida. O Piperno é um dos caras que mais entende do esporte bretão. Ele vai fazer grande embaixadinha. Piperno. Seu Superman. O cara é um aqui. craque no Só futebol. vale toque de E cabeça. Então gosto, é o muito, seguinte. e gosto muito desse personagem aqui, ó, que eu tô apontando. qual Não personagem? é, enfim, do Constantino. É o Henry Delari. Kissinger. Harry Um Kissinger. homem Sobre a que China. trabalhou em Harry muitos Potter governos também tem. conservadores, inclusive. Boa. É, foi... Você gostou, Pipa? Pipa, Do Você Pipa. gostou do papo? Aí, Pipa. Adorei o papo. Opa! Ô, Ele tá Piperno, aguentado. Depois você volta Ele tá aí. o Fábio Piperno, eu vou passar o Instagram dele. Eu já tô liberado, então? Você sabe que liberado. as fãs dele são as velhas da direita. É, Isso. e os seus E são as as suas? novas. Elas te odeiam. E o dele é Eu um imagino. universitário que gosta do Piperno. Agora, você sabe que uma vez eu participei de um piloto com o Morgado. Sim. Ah, é? É um programa do Milton Neves. Ah, coisa de louco. E aí eu conversei Durou com 2 ele meses. depois, falei, Milton, que programa ruim. O Milton nem chegou me fala, pra mim, tem que ô fazer. Piperno, vou falar um negócio pra vocês. Eu nunca fiz na minha vida um programa tão difícil e tão ruim como aquele. Por causa do Morgado. Por causa desse Morgado. Eu te amo, Morgado. Ocupava Eu muito adorava o espaço do Morgado. estúdio. Ele Muito gostava. bem. Então, pra você, Gostava, mas vai embora. entra lá no Instagram, @Fábio Piperno.